Graça e paz, queridos. Deus tem sempre uma palavra de esperança para todos nós. Hoje eu quero compartilhar com você um versículo que está lá em Mateus capítulo 7, no versículo 20, que diz assim: Assim, pois, pelos seus frutos os conhecereis. É um texto bastante conhecido e que traz à nossa mente uma verdade assim muito importante. Deus nos plantou com um propósito específico, que sejamos árvores frutíferas. O propósito de Deus não foi que nós fôssemos apenas árvores bonitas, com folhas bonitas, né? Com uma sombra grande. Não. O propósito de Deus para as nossas vidas é que nós fôssemos árvores frutíferas, que nós produzíssemos frutos. Vamos lembrar, por exemplo, daquele evento lá que está na palavra do Senhor, num texto assim bastante interessante, que é o texto de Marcos, capítulo 11, 12 a 14, o versículo 20, que nos conta a história de que Jesus, em um momento, estava passando por um local e avistou uma figueira, uma árvore, e com as folhas muito bonitas. E aí ele pensou, vamos lá, pensou e falou, vamos lá, falou com seus discípulos, vamos lá, porque com certeza aquela árvore com tão bonita, com a aparência tão bonita daquele jeito, com certeza essa árvore vai ter frutos. Ocorre que ele chegou lá e procurou frutos naquela árvore em todos os lugares e não achou nenhum fruto. Resultado disso, Jesus amaldiçoou aquela árvore e no outro dia eles passaram por aquele mesmo lugar e a árvore já estava totalmente seca, completamente diferente. Por quê? Aquela árvore ela tinha um propósito de produzir frutos e simplesmente não produziu frutos. É triste quando não se consegue atingir o propósito, o objetivo, não é verdade? Neste texto, no entanto, Jesus aqui, no contexto do Sermão do Monte, Jesus explicando suas doutrinas, os seus ensinos, aqui nesse texto, Jesus o texto pelos frutos conhecereis, Jesus já dá uma outra perspectiva, já dá uma outra possibilidade. Não somente aquelas árvores que não produzem frutos estão com problemas, mas também aquelas árvores que produzem frutos ruins, que produzem frutos maus. Porque o texto diz que nós devemos produzir, toda árvore boa produz frutos bons. Isso quer dizer uma coisa muito importante para nós, que é a ideia que nós precisamos não somente ser árvores frutíferas, mas nós precisamos ser uma árvore boa. Aí vem uma outra pergunta: como nós podemos ser uma árvore boa? E aí tem uma situação muito importante que nós precisamos entender. É que nós, naturalmente, não somos bons. Nós temos uma natureza com uma tendência para o pecado, uma natureza com a tendência para o erro, para as coisas erradas. E, naturalmente, nós estaríamos direcionados para as coisas erradas. Então, isso não é algo natural. Frutos bons não é algo natural em nós. Nós precisamos nos transformar em uma árvore boa para poder produzir frutos bons. E para isso, nós precisamos aceitar a Jesus como nosso Senhor e Salvador. Só em Jesus, só pelo poder da transformação que é possível em Jesus, nós podemos ser transformados de uma árvore naturalmente má para uma árvore boa. E isso não é algo simples, é algo que exige de nós uma disposição e simplesmente uma vontade realmente de mudar de vida, mas especialmente parte de um princípio de que eu creio em Jesus.
Eu crendo em Jesus, Jesus transforma a minha vida, o Espírito Santo de Deus entra na minha vida e as coisas começam a mudar. Só é possível eu produzir frutos bons se eu for uma árvore boa. E eu só tenho condições de ser uma árvore boa se Deus estiver morando em mim. Se o Espírito Santo estiver morando em mim. Se Jesus de fato transformar a minha vida. Aí sim é possível acontecer comigo como o que está lá em Gálatas 5:22, quando fala do fruto do Espírito, né? Só é possível produzir o fruto do Espírito aqueles que têm a ação do Espírito Santo de Deus na sua vida. E aí fala lá de paz, de alegria, de mansidão, de domínio próprio, fala lá de amor, enfim, vários componentes desse fruto do Espírito. Só é possível para aqueles que têm o Espírito Santo. Evidentemente, é de fato uma questão lógica. Isso, queridos, para que nós possamos entender de uma forma clara de que o propósito de Deus, a expectativa de Deus para as nossas vidas é que nós sejamos árvores frutíferas. Nós temos duas possibilidades de não atingir esse propósito, que é não dando fruto, e aí para esse João Batista na sua pregação dura diz lá em Mateus 3:10, o machado já está posto à raiz das árvores. Ou tem um outro problema, é até produzir frutos, mas produzir frutos maus. Ocorre, querido, que só existe uma possibilidade de nós atingirmos essa expectativa de Deus para a nossa vida, que é nós sermos transformados. Quando somos transformados, somos libertos, somos curados. Isso não no nosso exterior, mas especialmente no nosso interior, no nosso coração. Quando nós somos transformados, aí o Espírito Santo de Deus entra em nós. E aí sim nós temos condições de começar a produzir frutos bons, frutos dignos de arrependimento, como também está lá em Romanos 1:13, quando Paulo fala a respeito de que ele tem feito de tudo para poder estar conseguindo algum fruto. Ele está especificamente falando a respeito de conversões. Quando Paulo fala também lá em Romanos 15, versículo 28, quando ele cita a ideia do fruto, mas como a ideia de uma ação social, né? Ele fala a partir da coleta que ele estava organizando lá para os pobres lá de Jerusalém. Aí ele diz, né, que ele estava conseguindo esse fruto, né, que é o fruto da ação social. Ou seja, é possível produzir bons frutos, mas os bons frutos são possíveis a partir da ação do Espírito Santo, que só vem quando nós somos libertos, transformados, curados em Jesus. Nós precisamos deixar que Jesus seja o Senhor da nossa vida e precisamos confessar a Jesus como nosso Salvador. Amém, queridos? Fica essa palavra no seu coração. Deus te abençoe e sim, vamos produzir muitos frutos para a glória do Senhor.